Palavra ao presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva. Deixa eu pegar minha água, que eu esqueci minha água em algum lugar. Mas tem que ser pequeno, senão não cabe aqui. Eu queria cumprimentar a minha querida companheira Janja, cumprimentar os ministros e ministras de Estado, o companheiro Camilo Santana da Educação, nossa querida Luciana Santos da Ciência, Tecnologia e Inovação, a nossa companheira Cida Gonçalves, ministra das Mulheres, e o nosso companheiro Márcio Macedo, a secretária-geral da Presidência da República. Quero cumprimentar a nossa querida companheira Tereza Leitão, senadora pelo estado de Pernambuco. Quero cumprimentar os nossos deputados federais e as nossas deputadas, começando pela companheira presidenta do PT, deputada federal Gleice Hoffmann, o nosso querido companheiro Chico Alencar, do Rio de Janeiro, o nosso querido companheiro Fernando Mineiro, do Rio Grande do Norte, o nosso companheiro Paulão, do estado de Alagoas, o nosso companheiro Pedro Cusai, de Santa Catarina, a nossa professora Gorete, que não está aqui o estado que ela é, o nosso querido deputado Rogério Correia, de Minas Gerais, nosso companheiro Tarcísio Mota e o nosso companheiro ex-líder do PT, o Zeca Dirceu. Quero cumprimentar a Márcia Abrão, reitora da Universidade de Brasília, o companheiro Henrique Uelva, vice-reitor da Universidade de Brasília, a companheira Manuela Mirella, presidente da União Nacional dos Estudantes, a nossa querida companheira Jade Beatriz, presidente da União Brasileira dos Estudantes Secundaristas, o nosso companheiro Vinícius Soares, presidente da Associação Nacional do Pós-Graduados, o nosso companheiro David Eduardo, secretário-geral da Internacional da Educação. Seria bom levantar para as pessoas saberem quem você é e o pessoal aplaudir aí você como você merece. O nosso companheiro Heleno, coordenador do fórum, e a todos vocês e a todas vocês. Eu não sou nenhum maluco de querer falar de educação para vocês. Seria o mesmo que ensinar um padre a rezar o Pai Nosso. Vocês estão discutindo e fazendo educação a vida inteira. Vocês fizeram as conferências municipais, vocês fizeram as conferências nacionais e nós estamos fazendo a nossa conferência. Vocês já ouviram dezenas de pessoas com pessoas a favor, que é o resultado da nossa conquistada democracia. Então eu queria falar com vocês outros assuntos. Queria falar com vocês sobre um pouco do que está acontecendo aqui. Quando a gente participa de um ato, o ar exala a democracia, a gente tem liberdade para falar o que quer. Esse telefone, esse microfone, fica aqui para eu usar. Eu vou ter que voltar para lá.
sempre a gente tem dimensão do que está acontecendo no Brasil nos dias de hoje. Nós, um ano, ele não consegue. que conquistamos a democracia no nosso. Eu vou voltar ao lugar de origem. Tem esse aqui. Quem montou isso aqui sabia por que tinha que falar daqui. Eu queria falar um pouco de democracia, porque nem sempre a gente consegue valorizar as nossas conquistas democráticas. Muitas vezes a gente só se dá conta da importância da democracia quando a gente a perde. Isso aconteceu com o impeachment da Dilma. Foi a primeira experiência que a maioria de vocês jovens tiveram nesse país do significado da derrota da democracia. Mas nós só fomos descobrir de verdade quando veio as eleições de 2018, que foi eleita uma pessoa pouco desejável nesse país e que mal e porcamente sabia soletrar a palavra democracia, porque não está no vocabulário dele. Mas tinha sido eleito pelo voto direto. Está certo, numa eleição em que criaram uma série de subterfúgios para evitar que eu fosse candidato. Nós lançamos o companheiro Haddad, que fez uma campanha extraordinária e quase ganha as eleições. E a gente descobriu que o problema da democracia não é apenas o fato de quem esteja na presidência seja um militar da ativa. A democracia está muito ligada ao comportamento da pessoa que governa uma casa, uma cidade, que seja um síndico, um Estado ou União. É preciso saber qual é a capacidade de tolerância, de abertura política e de convivência com a sociedade que tem o ser que governa. Por exemplo, nós tínhamos um cidadão que não gostava de escola pública. Ele gostaria que as pessoas pudessem ter aula em casa. Só uma pequena parte poderia contratar professor para dar aula em casa. Depois ele queria transformar o Brasil num país de escola cívico-militar. Possivelmente cansado com as próprias denúncias e as mentiras que se contava sobre a educação nesse país. A chamada escola política. A chamada escola em que os banheiros seriam unissex. A escola em que o manual do Ministério da Educação ensinava coisas que não deveria ensinar para a criança. Eles foram contando uma quantidade enorme de mentira e muita gente nesse país foi acreditando. Possivelmente porque a gente não tenha conseguido construir uma narrativa para que a gente se opusesse à quantidade de mentiras contadas nesse país. E agora que nós estamos apenas há um ano no governo, que já conseguimos repor mais de 82 políticas públicas que tinham sido desativadas, que já voltamos a consertar a educação neste país, que já voltamos a fazer o nosso PNAE, que já conseguimos fazer o CONAI, depois de 6 anos sem fazer uma reunião, depois de 6 anos sem alimentar o preço da merenda escolar nesse país, depois de 6 anos sem repassar dinheiro para o Fundo de Ciência e Tecnologia no Ministério da Ciência e Tecnologia,
Depois de 6 anos de negacionismo, cá estamos nós, cheirando e exalando democracia conquistada pelo povo brasileiro. E nós, eu particularmente estou muito feliz. Eu quero que vocês saibam que vocês têm um presidente da República que vive um momento excepcional na minha vida. Não só do ponto de vista pessoal, porque casei com a Janja, não só do ponto de vista pessoal, mas do ponto de vista da realização política. Eu sei o que eu passei e eu sei que eu só estou aqui porque vocês acreditaram que era possível a gente voltar aqui. Essa crença, que para quem não viveu parece pouco, mas para mim, que passei 580 dias na Polícia Federal, ouvindo todo santo dia, de segunda a segunda, bom dia, presidente Lula, boa tarde e boa noite. Eu aprendi muito mais do que eu já sabia da importância da democracia. O fato de eu estar aqui hoje, falando com você, República, eu devo efetivamente ao grau de amadurecimento político que a sociedade brasileira teve nesses últimos períodos. Quem é de nós que não ficou chocado quando nós vimos um governo, não apenas um presidente, um governo inteiro, ver morrendo mais de 700 mil pessoas pela Covid e ele negando que a Covid existisse, ele negando a vacina e receitando um remédio irresponsável para milhões de pessoas que eram enganados diariamente nesse país. Nós vivemos o que é a história da fake news. Nós sabemos, inclusive, o que ela está criando de violência na cabeça dos nossos adolescentes nesse país. O que é o bullying? Está feito todo santo dia pelas redes, que de social tem pouca coisa, mas é muito mais rede digital do que rede social. Nós estamos vivendo isso. E nós, muitas vezes, estamos perdendo a nossa condição de seres humanos, humanistas, fraternos, solidários, e estamos ficando um pouco refém dos algoritmos que mexem com a gente 24 horas por dia, dizendo o que a gente tem que fazer ou que a gente não tem que fazer. Esta é uma geração que está nascendo numa experiência que eu não vivi. E por isso a democracia corre mais risco. Por isso a gente vê a extrema-direita crescer em vários lugares do mundo. Não apenas na América Latina, no Brasil, na Argentina. A gente vê crescer na Holanda, a gente vê crescer na Espanha, vê crescer em Portugal, vê crescer nos Estados Unidos, vê crescer na Hungria e vê crescer na França e em vários outros países. Uma extrema-direita irresponsável, uma extrema-direita que mente descaradamente o dia inteiro sobre tudo e que utiliza a boa-fé religiosa do nosso povo, a espiritualidade santa do nosso povo para fazer política. Eu digo sempre, gente, que não tem ninguém na face da terra que possa crer mais em Deus do que eu. E eu tenho uma razão para crer em Deus. Eu tenho uma razão. Saí de onde eu saí, em Caeté, Pernambuco, fugindo da fome em 1952. Filho de uma mulher analfabeta, que foi para São Paulo para tentar salvar os filhos. Chega lá e encontra o marido casado com outra penca de filho. Essa mulher teve a coragem de se separar do marido sem emprego, com 8 filhos pequenos, e foi viver a sua vida de amargura, sem se importar
que mesmo que no dia que não tivesse comida para a gente comer, ela dizia, hoje não tem, mas amanhã vai ter. Ontem nós não tivemos democracia, mas hoje a gente tem, e amanhã a gente tem democracia. E nós precisamos aprender essa lição extraordinária que a vida nos deu. Eu estou feliz por uma razão muito simples. Eu já era considerado, mesmo sendo o único presidente desse país, sem diploma universitário, o presidente que mais tinha feito universidade na história desse país. Porque, meus caros deputados, eu nunca consegui compreender por que os outros países da América Latina, tão pobres quanto esse país, tiveram universidade primeiro do que nós. Quando a gente estava fazendo a nossa primeira universidade em 1920, a Argentina já estava fazendo a sua primeira reforma universitária. O Peru já tinha desde 1554 a Universidade de São Marcos. E a gente foi criar a nossa primeira. Eu sei que tem muita gente que não gosta, mas a verdade é que a elite que governou esse país durante todos esses anos não gostava de ver pobre estudando na universidade desse país. Nós conseguimos um feito histórico. E aí, companheiro da UNE, o meu reconhecimento, que mesmo nos momentos mais difíceis, quando algumas pessoas da elite não queriam que a gente criasse o REUNE, não queria que a gente criasse o ProUni, não queria que a gente fortalecesse os fiéis, a UNE esteve junto conosco durante todo esse tempo, para que a gente convencesse a sociedade da importância da educação. E veja, de vez em quando você grita, você toma água. Veja, eu vou dizer para vocês 3 coisas importantes. A semana passada, nós conversamos com o companheiro Camilo e resolvemos fazer com a imprensa diferente. Ao invés de fazer um lançamento de um programa de educação lá no Palácio do Planalto, onde a gente é obrigado a convidar os funcionários do Ministério para poder lotar, porque o pessoal de casa não vem, a gente então resolveu fazer uma coletiva especializada. A gente resolveu convocar a imprensa especializada em educação e a gente resolveu chamar as entidades que cuidam da educação nesse país. E fizemos uma coletiva onde o companheiro Camilo falou por volta de 45 minutos sobre educação, tudo que a gente encontrou, tudo que a gente fez e tudo que a gente está fazendo. E depois nós demos uma entrevista respondendo a 10 perguntas. Eu lembro uma coisa muito engraçada. Quando nós anunciamos o pé de meia, que cada menino no ensino médio ou menina vai receber R$200 por mês. No final do ano vai ter 1.000 depositado na sua poupança. No segundo ano, se ela passar, ela vai ter mais 200 por mês. Depois, se ela passar, vai ter mais 1.000 na conta dela. Até ela se formar, ela vai ter 3.000 com correção monetária, com juro. E essa mulher poderá ter um pequeno pé de meia se ela não gastar os R$200 por mês. Aí teve uma pergunta feita assim para mim: ô Lula, você não acha que vocês estão gastando muito? Eu falei,
querida companheira, gastar vai ser quando eu não investir nessas crianças, que tiver que depois tirá-lo da droga, tirá-lo do narcotráfico, tirá-lo do crime organizado. Enquanto eu estiver construindo sala de aula, enquanto eu estiver pagando um estímulo para aquele jovem estudar, eu tenho certeza que tudo isso é investimento. Agora, quando eu deixar de fazer esse investimento e ficar construindo penitenciária, ficar presídio, sabe, poderoso para prender as pessoas não poder nem se ver, aí sim eu estarei gastando dinheiro. Portanto, eu queria repetir aqui, qualquer dinheiro em educação tem que ser analisado como uma rubrica de investimento e não de gasto. Nós precisamos criar isso na cabeça das pessoas. Pois bem, mas eu tinha ficado muito feliz porque nós fomos ao Ceará anunciar em Fortaleza o ITA. O ITA é o Instituto Tecnológico de Aeronáutica, fundada por um brigadeiro cearense chamado Montenegro. Esse cidadão criou o ITA, que é uma escola de engenharia respeitada e invejável. Quando alguém fala, eu me formei no ITA, é uma coisa chique, uma coisa importante. Tá? Então veja, nós vamos levar o ITA para o Ceará e eu vou explicar por quê. Nós levamos para o Ceará em gratidão. Importante nenhum estado ficar chateado, porque 40% dos alunos que passam em vestibular por ITA em São Paulo passam no Ceará. Mas o ITA do Ceará é para receber alunos de todo o território brasileiro, de Santa Catarina, do Rio Grande do Sul, de Roraima, todo mundo. Aí depois nós fomos na Bahia anunciar uma outra coisa extraordinária. Nós vamos anunciar o Instituto Tecnológico Aeroespacial, numa área da aeronáutica que foi cedida para que a gente faça uma grande escola de formação profissional de gente especializada no Cimatec, na Bahia. O mais importante ainda é que agora em março, Camila e eu, e certamente a UNE estará presente, nós vamos dar aula inaugural da Faculdade de Matemática que nós estamos inaugurando no Rio de Janeiro em parceria com o prefeito Eduardo Paes. Essa faculdade de matemática, ela vai fazer uma seleção entre os nossos meninos e meninas que participam da Olimpíada da Matemática e conquistaram medalha de ouro. Nós vamos fazer uma seleção, talvez um pequeno vestibular entre todos os premiados, e vamos colocar nesse primeiro ano 100, no ano seguinte mais 100, no outro ano mais 100, no outro ano mais 100, até chegar em 400 alunos, com apartamento já comprado para que o aluno possa ficar no Rio de Janeiro estudando e morando. Se isso der certo, quem é que disse que a gente não pode criar outra faculdade de matemática, quem sabe faculdade de física, quem pegar as coisas mais especializadas e a gente começar a garantir que os nossos gênios estudem aqui, se formem aqui e trabalhem aqui. Bem, obviamente que vocês não perdem por esperar. Vocês não podem por esperar, porque nós queremos fortalecer muito a educação junto ao povo indígena desse país e formar muitos professores, porque é preciso que a gente garanta a oportunidade para todos. Mas depois dessas coisas que nós fizemos, eu estou aqui na CONAI agradecendo a Deus por estar aqui. Porque de vez em quando a gente se reúne e a gente costuma cobrar muito da gente. Eu não me importo
que o movimento reivindique do nosso governo. Afinal de contas, foi para isso que vocês nos elegeram, para cobrar de nós aquilo que vocês sonham. Mas é importante a gente saber que nós temos que cobrar do governo que a gente elegeu. Sempre cobrar de olho na realidade. Porque quando a gente pede mais dinheiro para uma coisa, tem duas formas da gente ter. Ou a receita cresce, ou nós temos que tirar de uma área para colocar na outra. E todo mundo sabe que quando o cobertor não é tão grande, se você cobrir a cabeça, você descobre o pé. Então nós temos que fazer mágica para ir definindo cada vez mais as prioridades. E as prioridades do nosso governo são duas. A educação e a saúde pública merecem prioridade no nosso governo. E em terceiro lugar, cultura. Porque sem cultura, nenhum país também vai a lugar nenhum. Esse país não tinha nem Ministério da Cultura. Eu quero terminar dizendo para vocês o seguinte. Vocês podem cobrar de mim o que vocês quiserem. Vocês podem cobrar da UNO o que vocês quiserem. Vocês podem cobrar do Camilo o que vocês quiserem. Mas nós não podemos perder de vista o seguinte. Tem gente que não está atrás de nós, que não está conosco. Tem gente que não vai cobrar da gente. Tem gente que quer destruir. Tem gente que não aceita o fato de nós estarmos governando. Tem gente que não aceita o fato da gente ter realizado a CONAI. Tem gente que não aceita o fato de a gente ter colocado cota nesse país para que o povo negro pudesse ter oportunidade igual a todo mundo. Tem gente que não admite que a gente coloque indígena na universidade. Tem gente que não quer que a gente coloque uma filha de empregada doméstica para ser médica, para ser doutora. Isso é um preconceito que está arraigado na nossa cultura, no nosso nascimento aqui nesse país. Então é importante a gente não esquecer nunca de uma coisa. É importante a gente não esquecer. Vocês têm a responsabilidade de nos cobrar e de nos ajudar a fazer as coisas que nós temos que fazer. Porque quando a gente manda um projeto de lei para o Congresso Nacional, não são esses deputados que estão aqui que vão resolver. Esse aqui já é voto garantido. O que nós precisamos é ter competência e habilidade para ir conversar com aqueles que nós não gostamos e com aqueles que não gostam de nós, para que a gente possa convencê-los a votar nas coisas que nós queremos. Esse é o exercício, porque nós não somos principistas. Aí eu vou brigar se não me der paciência, mas eu briguei. Aí eu vou brigar se não me der paciência, mas eu briguei. Não. Quando a gente manda um projeto de lei que vocês vão ter que fazer agora, de realizar o CONAI, e vocês têm que cumprir a meta do Plano Nacional de Educação, vocês vão ter que fazer um projeto, porque a lei dizia do PNB que vocês têm que fazer um projeto. Nós temos que levar esse projeto e cada um de vocês precisa fechar os olhos para vocês não gostarem de alguma pessoa e lá tentar convencê-lo a votar o nosso projeto, senão a gente não aprova esse nosso projeto. É importante a gente lembrar que nós somos minoria no Congresso Nacional. A gente nunca pode perder de vista. Uma coisa é o discurso que eu faço aqui. Outra coisa é quando eu olho para o Congresso Nacional, a chamada esquerda toda não tem 120 deputados, de 513. Esse é o dado. E esse ano vai ter eleição para vereador. Esse ano vai ter eleição para prefeito. Qual será o nosso papel nessas eleições? Qual será o nosso papel? Será que os professores do Brasil inteiro não têm condições de eleger um vereador em cada cidade? Será que não tem? É importante a gente ter em conta que tudo que a gente deseja, tudo que a gente quer, passa pela política. E nós estamos percebendo o crescimento da extrema-direita, o crescimento do ódio, o crescimento, sabe, do preconceito,
o crescimento da negação das coisas nesse país, a chamada política de costume, está me tomando conta dos interesses maiores a nível nacional, e às vezes a gente se perde em debates que são menores do que as necessidades do nosso povo. O nosso povo deseja o quê? O nosso povo quer, primeiro, todo mundo quer construir uma família digna. A coisa mais extraordinária é pai, mãe, filho, vó, avô, sobrinho, primo, vivendo em harmonia, se encontrarem em final de semana, se abraçarem, comerem o nosso gostoso churrasquinho, que a carne agora já chegou até ao bolso do povo mais pobre. Quem é que dizia que o povo não ia voltar a comer picanha? Quem é que dizia que o povo não ia voltar a tomar cervejinha? E as coisas vão melhorar ainda mais. Vai. Quando a gente tiver uma turbulência, não fique nervosos. Não fique nervosos. Pode ter uma ou outra turbulência, mas quem está no leme desse país sabe que o barco não pode virar e que nós queremos chegar vivo ao lado da outra margem, que é a conquista da cidadania plena por mulheres e homens desse país. Todo mundo quer trabalhar, quer estudar, quer ter acesso ao lazer, quer tomar café de manhã, almoçar, jantar. Todo mundo quer se vestir bem. Quem é que não quer se vestir bem? Quem é que não quer ter coisa boa? Todo mundo quer ter. Então, vamos deixar a hipocrisia de lado. Vamos lutar para que a gente seja uma sociedade mediana. Ninguém aqui fez opção pela pobreza para ser pobre. Ninguém nasce para ser pobre. A gente nasce pobre porque tem alguns gananciosos que roubaram o direito da gente pelo menos melhorar de vida. Então, companheiros e companheiras, só nós, somente nós, poderemos construir o mundo que a gente quer. Então olhe bem para minha cara, que eu estou olhando bem para a cara de vocês. Olhe, eu sei que eu não tenho jeito melhor do que vocês. Vocês já provaram ao longo desses anos todos a coragem de serem massacradas, de serem trituradas, de serem humilhadas nas escolas. E a gente sabe que para a educação dar certo, a gente precisa envolver a comunidade. O pai e a mãe tem que saber a qualidade da aula do seu filho, tem que saber a qualidade da comida, tem que saber como está o banheiro da escola. Mas é importante que a gente do governo saiba que professor, para ser um bom professor, ele não pode entrar na escola com fome ou sabendo que o seu filho está passando necessidade. Ele tem que ganhar um salário digno de acordo com a importância da profissão. Porque se ele é importante para educar os nossos filhos, ele merece ganhar um bom salário. E eu queria dizer para vocês uma coisa. A gente pode fazer um teste. Vale para o PT e vale para os outros partidos políticos. Não é só para os outros não. Quando vocês chegarem numa cidade e vocês quiserem saber como é que está a qualidade da educação, pergunte para o prefeito ou para o vereador se a educação é boa. Se ele falar que a educação na cidade dele é maravilhosa, pergunte se o filho dele estuda na escola pública. Pergunte. A mesma coisa vale para a saúde. Pergunta, a saúde aqui é boa? Ele vai dizer, maravilhosa. Aqui a saúde é extraordinária. Quando você tem dor de barriga, você usa com a saúde? Não. Então é boa para os outros, para ele não. E se ela é boa, tem que ser boa para ele. Esse é um parâmetro para a gente medir a qualidade das coisas nesse país. E para a gente acreditar na escola pública de qualidade, nós temos que ter em conta os nossos prefeitos e os nossos servidores precisam ganhar o mínimo com decência para que eles possam ser cobrados pela gente. No mais, companheiros e companheiras, nós temos mais 3 anos juntos. Pode cobrar. Faça uma lista de cobrança que eu vou fazer um esforço para atendimento. Aquilo que a gente não puder fazer, a gente vai poder não fazer junto. Mas aquilo que a gente puder fazer, eu posso ter para vocês. Nós faremos todo o sacrifício para que professor e professora
pode estar sendo uma profissão charmosa, que o nosso jovem queira ser professor, que a nossa mulher queira ser professora e que a gente ande de cabeça erguida. Graças a Deus, esse país voltou a respeitar aqueles que ensinam os nossos filhos. Um beijo no coração, um abraço, queridos companheiros. Dá tchau pro pessoal, pois aqui funciona lá.